Você já teve dificuldades com pessoas que falam demais? E você já ouviu falar na palavra verborragia? É sobre isso que vamos conversar aqui hoje. Pode ser em um momento em que tudo dá certo e tudo está claro para você. Pode ser quando nada funciona e está tudo confuso para você. É quando algo desperta dentro de você e você percebe que as coisas da vida são a vida das coisas que habitam você e fazem um novo sentido, e você tem um novo olhar para as coisas da vida. Muito obrigado a você que está aqui no Coisas da Vida, porque é uma alegria receber você aqui. O meu nome é Aloísio Alves e nós vamos nos conhecendo ao longo dessa conversa. Se você ainda não se inscreveu no canal, a hora é agora. Clica aí, toca no sininho para ser avisado e avisada dos próximos episódios. E essa área de comentários aqui é para você usar, para você colocar suas perguntas, suas sugestões e seus comentários, porque eu aprendo muito com seus comentários e nós podemos, na medida em que vamos conversando, você com seus comentários e suas perguntas e eu trazendo para você algumas informações, nós podemos aprender mais, concorda? Por isso não economiza, manda aí suas perguntas, seus comentários e dá também aí as suas sugestões. Muito bem, eu quero hoje propor para você nós conversarmos um pouco sobre verborragia. E você deve estar pensando, caramba, Luiz, o que é isso, verborragia? Então, eu vou comentar sobre isso, eu vou deixar bem claro aqui para você, mas já posso adiantar que a verborragia é como se a pessoa sofresse de uma hemorragia, mas não de sangue, uma hemorragia de palavras, compreende? Existem pessoas que têm muitas dificuldades e precisam ser ajudadas. Eu mesmo tenho recebido no consultório e mesmo nos atendimentos online pessoas que precisam de um tratamento para aprenderem, se reeducarem na arte de dialogar. Então, essa verborragia é mais ou menos aí nesse sentido. Mas calma que nós vamos ainda aprofundar aqui um pouco, mas a minha intenção nesse diálogo não é apenas mostrar o lado negativo dessas questões, é trazer para você também um estímulo para que você possa se desenvolver e tornar-se uma pessoa melhor por meio do diálogo e também desenvolvendo a sua arte de ouvir. Porque nos tempos em que nós vivemos, em que muita gente tem muita informação, principalmente nos grupos de WhatsApp, nas mídias, nas redes sociais, tudo isso traz muitas informações. É claro que muita informação fragmentada também, mas isso enche a cabeça das pessoas e, de maneira geral, nós estamos vivendo um momento em que as pessoas têm pouca habilidade para ouvir uma às outras, compreende? Então é nesse sentido que nós vamos trabalhando e conversando aqui hoje. Então, eu trabalho no campo terapêutico, no campo do cuidado com as dores humanas, aí aproximadamente 30 anos, e estudo esses temas desde a minha adolescência. Já fiz N cursos, vários treinamentos, já estive em escolas das mais diversas tradições, não só no Brasil, mas fora do país também. Então isso me dá uma condição de muita tranquilidade para não só atender no consultório, mas também poder trazer para você esses temas aqui. Inclusive eu criei este canal
e especificamente aqui o Coisas da Vida, porque eu não estava satisfeito apenas com o espaço do consultório. Muitas vezes eu gostaria de desenvolver algumas temáticas que não cabiam nas consultas, que de certa forma nem poderia colocar, compreende? Então por isso criei aqui este canal. E gosto muito de escrever, já publiquei vários livros, você pode encontrá-los aí. E também vamos dizer assim, eu combino, eu equalizo, eu equilibro a minha carreira de psicoterapeuta, de psicanalista, com o campo da universidade, onde pesquiso formação de médico, educação médica no nível de doutorado, pós-doutorado e também oriento estudantes, de forma que a minha satisfação é estar dialogando aqui com você. Então esse campo aí da terapia, o campo da pesquisa, da atualização, para mim é sempre algo muito estimulante. Inclusive eu adianto para você que hoje no Coisas da Vida, uma novidade, né? Então, estou vendo que no consultório o tempo todo tem aparecido questões ligadas à área da sexualidade, de uma forma assim muito forte nos últimos tempos. Então eu me propus e começo no mês de novembro uma outra pós-graduação específica na área de sexologia. Aí, claro, combinando os conhecimentos de psicologia e sexualidade. É claro que a minha formação em psicanálise, que na época que eu fiz eram 5 anos de estudos bastante exigentes, já me habilita para dar um apoio no campo da sexualidade. E eu faço isso. Porém, eu estou percebendo, como disse, uma necessidade maior. Então, eu prefiro ser metódico. Primeiro eu aprendo, primeiro eu sou certificado por uma universidade, por uma instituição séria e depois eu passo a atender aí aos meus pacientes e aos meus clientes. Mas enfim, eu trouxe o tema da verborragia, pelo menos eu prefiro chamar assim, essa dificuldade que muitas pessoas têm de ouvir. E essa dificuldade de ouvir, ela traz certamente muitos embaraços, muitas dificuldades. E eu estava, há um dia desses, conversando, e ao conversar com essa pessoa, que é uma pessoa muito próxima a mim, aliás, mais próxima não tem, né, que é a minha própria esposa, e eu estávamos falando sobre relações humanas, o quanto que nesses tempos aí de isolamento, de, vamos dizer assim, falta de comunicação, o quanto é importante nós investirmos em amizades, em cultivar amizades, relações interpessoais. E, curiosamente, durante essa conversa, eu me lembrei de um ensinamento bíblico muito importante. Afinal, eu não tenho nenhuma dificuldade ou reserva assim em relação à Bíblia. A Bíblia certamente é um dos livros mais importantes da humanidade. Aí um livro antigo, um livro consagrado e que nós precisamos sim respeitá-lo e aprender com ele. E existe um provérbio, eu me lembrava disso durante a conversa, existe um provérbio que você pode encontrar no livro de Provérbios, claro, lá na Bíblia, no capítulo 22, versículo 17, que eu peço aqui a sua licença para ler para você, porque tem muita sabedoria nesse ensinamento. Diz o seguinte, inclina o teu ouvido e ouve as palavras dos sábios e aplica o teu coração ao meu conhecimento. Então eu fiquei imaginando, assim, literalmente, claro, esse gesto de inclinar o ouvido para ouvir as palavras dos sábios e também aplicar o coração. O coração aqui é a alma, aplicar a alma no conhecimento maior, não é? Então aqui percebe-se a exigência do ouvir. E como eu estava dizendo, ainda um pouco antes nessa conversa, qual é a grande dificuldade trazida
pelas pessoas que falam demais. É um certo incômodo, porque a pessoa que fala demais não dá espaço para o outro. Por isso a palavra diálogo, ela pressupõe pelo menos duas pessoas. E o diálogo pressupõe em que uma pessoa fale e que a outra escute. E nem sempre é só um problema de educação, vamos dizer, de civilidade. Trata-se muitas vezes de um distúrbio mesmo. A pessoa precisa falar o tempo todo e não se interessa por aquilo que o outro tem para apresentar. E o quanto é rico, você sabe o quanto é rico o diálogo. É por isso que eu cheguei a uma conclusão, depois de refletir, para trazer esse diálogo aqui. Eu percebi e descobri que se você se aplicar na arte de ouvir com sabedoria, ouvir mesmo buscando aprender, seja qualquer pessoa, ouvir com sabedoria, ouvir e falar com sabedoria, você vai receber 3 presentes da vida. E o primeiro presente é mais amizade. Ou seja, você, quando sabe ouvir com sabedoria, você amplia o seu magnetismo, você atrai pessoas que querem fazer amizade, querem se relacionar com você. Esse é o primeiro presente, mas ainda existem mais 2 presentes. O segundo presente, para quem ouve e fala com sabedoria, é a questão das trocas. Quanto mais você ouve com sabedoria, quanto mais você fala com sabedoria, você promove as trocas. E neste mundo, nós todos precisamos estabelecer trocas. Por isso que eu estava falando em você comentar, colocar seus comentários aqui na área de comentários, suas perguntas, suas sugestões. Por quê? Porque permite a troca. Quantas vezes uma pessoa me envia uma pergunta e eu transformo aquela pergunta em um vídeo? Talvez a sua pergunta colocada aqui, o seu comentário, também possa virar um vídeo. O que você acha da ideia? Mas vamos ao terceiro presente. O terceiro presente, quando você ouve e fala com sabedoria, é você ter mais saúde do corpo e da alma. E então, você está gostando do nosso conteúdo? Dá mais um like, dá um joinha, coloca que você realmente gostou. Isso traz um estímulo e também a plataforma que entende que este assunto interessa para você. Então, cuidado com a verborragia, cuidado para não ter uma certa, entre aspas, hemorragia de palavras. O diálogo pressupõe ouvir e também pressupõe o falar com parcimônia, o falar de uma certa maneira, que eu estou dizendo, comedida. E se você desenvolve a sabedoria para ouvir e a sabedoria para falar, você ganha 3 presentes: mais amizades, mais trocas e mais saúde do corpo e da alma. Um grande abraço do Aloysio Alves e até o próximo Coisas da Vida. Até lá!